Oi. Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, dobro aberto da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, que será realizada no dia 3 de março de 2023. Convoco o vereador Noé Castilho Bittencourt para fazer uso da leitura da Bíblia, por favor, vereador. Bom dia. Leamos a escritura no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10 e o verso 23, que diz assim: Bem sei eu, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha ao dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com o juízo, não na tua ira, para que não me reduzes a nada. Obrigado. Amém. Obrigado, vereador Noé. Leitura da ata da primeira sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2023. E peço à secretaria que retire o requerimento 001 e vamos pular essa página aí. Peço que retire, né, esse requerimento. E leitura do projeto de lei número 001/2023, de autoria do Poder Executivo. Presidente? Senhor? Até agora não me entregaram o avanço. Tá, já está chegando aí, presidente, vereador. Sim. Bom dia a todas as vossas excelências. Ofício número 052, gabinete do prefeito de São Sebastião da Boa Vista, Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2023, excelentíssimo senhor João Rodrigues do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista. Senhor presidente, cumprimento vossa excelência, encaminhamos à apreciação da Câmara o projeto 01/2023, que altera a Lei 249 de 2014, que dispõe sobre a política municipal de atendimento ao direito das crianças e adolescentes em regime de urgência, face às necessárias adequações jurídicas legais pertinentes à matéria, visando ao cumprimento em consideração, cordialmente, Prefeito Municipal de Rio Bravo de Souza. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, estamos caminhando às vossas excelências o incluso projeto 2023 de 28 de 9 de 2014, que dispõe sobre a política municipal do direito da criança e do adolescente e de outras providências, o qual objetiva readequar a legislação local aos direitos da resolução comunda 231/2022, que trata sobre o processo da escolha dos conselheiros tutelares no território nacional. No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, foi alterado pela
Lei 13.824 de 2019, modificando disposições que passarão com a nova redação a conflitar com a legislação em vigor no município, demandando a alteração que ora se impõe. Esta e outras disposições, todavia, demandada urgência, em face que a eleição do Conselho Tutelar deve ocorrer no presente ano, bem como a necessidade da urgência da tramitação do presente projeto, pois tais prazos são estabelecidos nessa resolução em nível nacional. Face a essa razão, esperamos contar dos entes que compõem esta Casa de Leis na aprovação do presente projeto, ao qual é formulado no mais institucional propósito de promover as adequações acima demonstrada e assim realizar com maior lisura o devido processo de escolha dos novos conselheiros tutelares de São Sebastião da Boa Vista /PA. Diante do exposto, reitero o voto legítimo de consideração a todos os componentes deste egrégio poder. Cordialmente, Getúlio Bravo de Souza, prefeito municipal. Projeto de Lei 01 de 2023, gabinete do prefeito Sebastião da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2023, altera a Lei 249/2014, que dispõe sobre a política municipal de atendimento do direito da criança e do adolescente e de outras providências. O prefeito municipal de São Sebastião da Boa Vista /PA, Getúlio Bravo de Souza, no uso das suas atribuições legais, faz saber a Câmara Municipal aprovou e elegeu e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Visando adequar as alterações implementadas pela Lei 13.284 de 2019, que alterou o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, bem como ao estatuído por meio da Resolução CONANDA 231/2022, que trata sobre o processo de escolha dos conselheiros tutelares no âmbito nacional, a Lei Complementar 249/2014 passa a vigorar com as seguintes alterações. Item 1, inciso do artigo 16, inciso 2 do artigo 16, passa a ter a seguinte redação. Inciso 2. O Conselho Tutelar de São Sebastião da Boa Vista PA, órgão integrante da administração pública local, será composto por 5 membros escolhidos pela população para um mandato de 4 anos, permitida a recondução mediante novo processo de escolha na forma do artigo 132 do ECA, com alteração dada pela Lei 13.824/2019. Item 2. O inciso 3 do artigo 16 passa a ter a seguinte redação. A recondução consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer ao mandato subsequente em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha. Desculpa. Algum questionamento? Não? Subsequente em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela sociedade, inclusive a realização de prova de reconhecimentos específicos, vedada qualquer outra forma de recondução. Item 3. Fica excluído o inciso 4 do artigo 16 da respectiva Lei Complementar 249/2014. Quarto item. Fica excluído o inciso 9 do artigo 20 da Lei 249/2014, remunerando-se o inciso 10, que passa a ser o novo inciso 11 desse dispositivo. Quinto, o artigo 25 passa a ter a seguinte redação. O processo de escolha do membro do Conselho Tutelar ocorrerá mediante sufrágio universal e direto, pelo voto uninominal, facultativo e secreto dos eleitores do município, realizado a cada 4 anos,
no primeiro domingo do mês de outubro, subsequente ao da eleição presidencial, na forma do disposto no artigo 5º, item 1 da Resolução 231 de Conanda, de 28 de dezembro de 2022. Artigo 2. Com base na avaliação orçamentária procedida pelo município, fica reajustado o salário do conselheiro tutelar para R$ 2.604. Parágrafo único. A Prefeitura deverá implementar e reajustar os reajustes salariais previstos nesta lei no prazo de até 60 dias, respeitando as limitações orçamentárias já previstas na Lei Orçamentária do Município. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário e respeitando o dispositivo no artigo anterior. São Sebastião da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2023, Getúlio Cabo de Souza, prefeito municipal. Aqui, vereador Alex, muito obrigado. Leitura do projeto de lei número 001/2023, de autoria do vereador Edbrando Leal da Silva. Gabinete do vereador Edbrando Leal da Silva. O vereador Edbrando Leal da Silva, infracinado no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista a seguinte proposição: Lei de número 01/23, dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no município de São Sebastião da Boa Vista e da outras providências. Artigo 1. O auxílio aluguel previsto na legislação municipal será concedido sem prejuízo dos beneficiários constantes nas normas regulamentadoras às mulheres vítimas da violência doméstica em extrema situação de vulnerabilidade. Artigo 2. O auxílio que se trata o artigo 1 será concedido às mulheres que se adequarem nos seguintes critérios. Item 1. Mulher atendida por medida protetiva prevista na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2023, denominada Lei Maria da Penha. Artigo 3. O benefício é temporário e será concedido no prazo de 6 meses e poderá ser prorrogado apenas por igual período, mediante justificativa técnica. Artigo 4. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contadas a data da sua publicação. Artigo 5º. As despesas e a execução da presente lei concorrerão por conta da dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada a disposição ao contrário. São Sebastião da Boa Vista, 27 de fevereiro de 2023. Edbrando Leal da Silva, vereador do PSC. A justificativa, por favor, Justificativa. É crescente o aumento da violência contra a mulher que, muitas vezes, leva até a morte, sendo que esta violência encontra-se em altos graus dentro das casas das famílias. Infelizmente, tanto assim que os casos de feminicídio vêm aumentando e inclusive ganhando mais repercussão na mídia, pois o agravamento da situação requer a atenção das pessoas e dos órgãos públicos. O presente projeto tem o intuito de possibilitar a concessão de um auxílio aluguel às mulheres em situação de vulnerabilidade, decorrente do ato de extrema violência que muitas vezes culminam em morte. Vale lembrar que, em muitos casos, a situação da convivência é insuportável e a tragédia já vem sendo anunciada. Mas a mulher acaba não podendo sair de casa por falta de condições financeiras, pois, em muitos casos, as famílias são simples, apenas o homem trabalha. E, ainda nos dias de hoje,
a ela acaba restando a responsabilidade por todos afazeres domésticos. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares São Sebastião da Boa Vista, 27 de fevereiro de 2023, Edivando Leal da Silva, vereador do PSC. Presidente? Pois não, vereador. Presidente, eu só queria fazer menção do projeto do vereador Edivando. Ele se trata de um projeto inconstitucional, que todo projeto de lei que onera aos cofres públicos municipal, aí, o regimento diz que ele é de autoria do Poder Executivo Municipal. Por esse motivo, eu peço que Vossa Excelência reveja e retire da pauta para que o vereador possa fazer uma proposta ao Executivo Municipal. Obrigado. Ok, vereador Noé Bittencourt. Assim, Noé, deixa eu lhe falar, isso aqui realmente é aceitável ao seu pedido, mas cabe à assessoria jurídica, que inclusive tramitou pela assessoria e não permaneceu, né? Pelo menos foi eu que veio do projeto, presidente. Todo projeto de lei que onera uma vez que o vereador ele faça um projeto que venha onerar o prefeito, é de autoria do Poder Executivo. Se trata de um projeto inconstitucional, tá bom? Obrigado a todos. Beleza. Então eu peço para retirar a Helena, o projeto do vereador Edivando Leal para melhor se... O que tu acha? Tem uma comissão, né? Comissão de Justiça que vai Então, já que está, vereador, cabe a descer então para a Constituição e Justiça para melhor avaliar, né? Aí então vai para votação ainda, certo? Se for para votação, né? Então permanece o projeto. Vamos passar para a primeira parte da ordem do dia. Discussão e votação. Aqui é um projeto. Não consta aqui. Vereador de Brando Leal. Mas não está aqui. Vamos lá. Aqui na minha pauta não consta, mas foi riscado aqui, olha. Eu pedi para tirar o requerimento, viu, vereadores? E não projeto, certo? Então, leitura do projeto de lei, projeto de resolução número 001/2023, institui o sistema e processo eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista e outras providências. Projeto de resolução número 001/2023 institui o sistema de processo eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista para a RPA e de outras providências. Autor, excelentíssimo senhor vereador João Rodrigues do Nascimento, excelentíssimo senhor vereador José Alex Meireles Costa e excelentíssimo senhor vereador Edivando Leal da Silva. Só um momento aí, vereador. Está João Rodrigues ou João Rodrigo no projeto? João Rodrigo. Rodrigo, tá. A Câmara Municipal de Vereadores do município de São Sebastião da Boa Vista resolve, artigo 1, fica instituído o sistema de processo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista. Artigo 2, todos os procedimentos no âmbito da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista PA será realizado por meio do Sistema de Apoio de Processo Legislativo, SALP, da plataforma Interlegis. Artigo 3. Para o disposto nessa resolução, considere-se as definições. Primeiro, processo administrativo eletrônico, aquele em que os atos processuais serão registrados e disponibilizados em meio eletrônico. 2.
Processo legislativo eletrônico, aquele em que os documentos serão registrados, tramitados e disponibilizados em meio eletrônico. Artigo 3. Documento, unidade de registro de informações, independentemente do formato, do suporte e da natureza. Artigo 4. Inciso 4 do artigo 3. Documento digital, informação registrada, codificada em códigos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser a. Documento nato digital, documento criado originalmente em meio eletrônico. B. Documento digitalizado, documento obtido a partir de conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital. Quinto, sistema de apoio ao processo legislativo SALPS, sistema desenvolvido e mantido pelo programa Interlege, permite a automação completa do processo legislativo municipal. Sexto, e-mail institucional, consiste em uma conta de correio eletrônico exclusivamente de cunho institucional. Sétimo, Programa Interlege, programa executado pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB. Objetiva: fortalecer o poder legislativo por meio do estímulo e a modernização, integração e cooperação das casas legislativas nas esferas federal, estadual e municipal. Para isso, disponibiliza gratuitamente os produtos SALPS, portal, modelo, dentre outros. Oitavo, infraestrutura de chave pública brasileira, ICP Brasil, cadeias hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificado digital, primeira autoridade da cadeia de certificação. Nono, certificação digital, identidade digital de pessoa física ou jurídica por meio eletrônico, garante autenticidade, confiabilidade, integralidade e não repúdio nas operações que são realizadas por meio dele, atribuindo a validade jurídica ao documento. Décimo, assinatura digital, modalidade de assinatura eletrônica resultado da operação da matemática que utiliza algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir com segurança a origem e integridade do documento. Artigo 4. São utilizados via e-mail institucional, sistema de caso de por meio eletrônico, cujo relevante à celeridade do processo. Parágrafo único. No caso das exceções previstas no CAPT, os atos processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicadas ao processo em papel, desde que, posteriormente, os documentos sejam digitalizados conforme procedimento previsto no artigo 9. Artigo 6. A autoria, a autenticidade e integridade do documento e das assinaturas nos processos administrativo e legislativo eletrônico serão obtidos por meio de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chave públicas brasileiras, ICP Brasil, observando os padrões definidos por essa infraestrutura. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica em situações que permitam identificação simplificada do interessado ou nas hipóteses legais de anônimos. Artigo 7. Os documentos natos digitais assinados eletronicamente na forma do artigo 6 são considerados originais para todos os efeitos legais. Artigo 8. O protocolo de documentos observará os critérios. No processo administrativo eletrônico, considera-se a data de apresentação do documento no setor do protocolo, na data do envio do e-mail ao destinatário ou na data e no horário de realização de recebimento pelo Sistema de Apoio Legislativo SALP, nos casos dos protocolos direto ao sistema. Para o processo legislativo eletrônico, será considerada a data do horário de recebimento do Sistema de Apoio Legislativo SALP. Parágrafo único.
Nenhuma proposição será recebida, salvo sem a devida assinatura digital do autor. Artigo 9. O processo de digitalização será realizado de forma a manter a integridade e autenticidade da documentação digital, com o emprego de certificação digital emitido no âmbito da infraestrutura de chave de cadeia pública ICP Brasil. Parágrafo único. Compete ao setor da Câmara a digitalização dos documentos sobre a custódia. Parágrafo 2º. Os servidores poderão adotar Parágrafo único. Os servidores poderão adotar os seguintes procedimentos. 1. Proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-lo ao interessado. 2. Determinar que a protocolização do documento original seja acompanhada de cópia simples, e hipótese em que o protocolo atestará a conferência da cópia com o original, devolverá o documento original imediatamente ao interessado e descartará a cópia simples após a sua digitalização. 3º, receberá o documento em papel para posterior digitalização, considerando que a. Os documentos em papel recebido que sejam originais ou cópias autenticadas em cartório deverão ser devolvidos ao interessado, preferencialmente, ou mantidos sob guarda do setor. B. Os documentos em geral recebidos que sejam cópias autenticadas administrativamente ou cópias simplesmente podem ser descartadas após a realização da digitalização. Artigo 10. Impugnada a integridade do documento digitalizado mediante alegação motivada e fundamentada da alteração, deverá ser instaurada diligência para a verificação do documento objeto controverso. Artigo 11. Todos os documentos digitais deverão conter em seu título a sua descrição, a fim de apoiar sua identificação, sua indexação, sua presunção de autenticidade, sua preservação e sua intemporalidade. Artigo 12. O setor de informática da Câmara estabelecerá políticas, estratégias e ações que garantam o acesso e o uso contínuo de digitais e sua preservação a longo prazo, sendo obrigatório 1. Procedimentos rotineiros de cópia de segurança, backup, dentre outros, quais armazenamento no servidor de arquivo, backup em nuvem, armazenamento em mídias removíveis, uso de sistema de indexação que permita a localização dos documentos digitais, adequação de mídia contra a deteriorização e a obsolescência de equipamentos e programas. Artigo 13. 13º. Torna-se obrigatória a renovação anual dos certificados digitais dos parlamentares e dos servidores da Câmara. 1. Chefe de controle interno. 2. Chefe de departamento de recursos humanos. 3. Membro de comissões parlamentares de licitação. Presidente. Pregoeiro. Secretário. Membros. Secretário-geral. Tesoureiro. Parágrafo único. Ao critério do presidente, poderão ser concedidos certificados digitais a outros servidores do quadro pessoal da Câmara. Artigo 14. Após a realização do protocolo de requerimentos e documentos, os membros passarão pelo setor de triagem. Os mesmos passarão pelo setor de triagem e, posteriormente, serão encaminhados ao responsável para análise da deliberação. Artigo 5º. As comunicações e decisões serão realizadas mediante a carta de modificação para o processo administrativo e por meio de notificação eletrônica nos casos dos processos legislativos. Artigo 16. A tramitação oficial do processo legislativo fica vinculado ao sistema de votação eletrônica. Artigo 17. Proceder-se-á a votação nominal de forma eletrônica, sempre que estiver em deliberações, projetos e proposições legislativas, cuja aprovação exija quórum qualificado de votação ou quórum de maioria simples, nos termos do artigo 113 e 117 desse regimento interno. Parágrafo 1º.
O processo nominal de votação consiste na apuração dos votos favoráveis e contrários e das abstenções com consignação expressa do nome, do voto ou da abstenção de cada vereador, contendo os nomes dos vereadores votantes e os que se abstiveram na forma eletrônica, discriminando os que votaram a favor e os que votaram contra. Parágrafo 2º. No processo nominal, utilizar-se-á o sistema de apuração eletrônico de votos através de postos de votação instalados nas bancadas e na mesa, nos quais os vereadores acionarão os respectivos dispositivos por meio de usuário de senha individual secreta para identificação pessoal de seu voto. Parágrafo 3º. Para iniciar o processo de votação nominal pelo sistema eletrônico, o presidente declarará aberto os postos de votação e solicitará os vereadores que registrem o seu voto sim ou não, ou se abstenham, conforme seja favorável ou contrário à matéria em votação. Parágrafo 4º. O painel eletrônico instalado frontalmente no plenário indicará o nome e o voto de cada vereador e, imediatamente ao processamento de votos, emitirá em formulário os dados concernentes à votação, contendo data e hora que se processou a votação, a matéria e objeto de votação, o nome de quem presidiu a sessão no momento da votação, o resultado da votação, os nomes dos vereadores votantes, discriminando os que votaram a favor e os que votaram contra, os nomes dos vereadores ausentes à votação e o impedimento regimental que é isso mesmo? E impedimento regimental de quem presidiu a sessão no momento de votação, quando for o caso. Parágrafo 5º. No caso de o vereador que não tenha votado no primeiro momento, o sistema abrirá o voto no tempo seguinte, registrando os demais vereadores. Parágrafo 6º. O vereador poderá retirar seu voto antes de proclamado o resultado na forma regimental. Parágrafo 7º. Não será permitida a votação, complementação, acompanhamento e justificativa de um parlamentar em atendimento a outro parlamentar, mesmo que presente ou ausente. Parágrafo 8º. Concluídas as votações, após o tempo suficiente para que todos os presentes votem, o presidente encerrará a votação e proclamará o resultado, desligando a seguir o sistema do processo eletrônico. Artigo 18º. Será obrigatoriamente publicado no portal da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, com indicação do voto ou da abstenção de cada vereador, o resultado das votações nominais de forma eletrônica, salvo em caso de voto secreto. Artigo 19. Quando o sistema de votação eletrônica não estiver em condição de funcionamento em votação nominal, será feito pela chamada dos vereadores, onde o presidente solicitará que respondam sim ou não, ou se abstenham, conforme seja favorável, contrário ou incertos, à medida que forem sendo chamados. Artigo 20. Compete ao setor de tecnologia da informação manter a infraestrutura necessária à votação eletrônica para assegurar a integridade, autenticidade e disponibilidade das votações e tramitação de proposições com a cooperação do Departamento Legislativo. Artigo 21. O presente sistema tem um prazo de 90 dias para implementação e teste, podendo durante esse período as votações ocorrerem por meio eletrônico ou pelo meio antigo. Artigo 22. Após passada a fase de implementação, todas as votações ocorrerão por meio do sistema eletrônico, com exceção da não funcionalidade do mesmo, tendo em vista a formalidade de convênio com o sistema Programa Interlege de apoio ao processo legislativo do Senado Federal. Artigo 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições ao contrário.
São Sebastião da Boa Vista, né? Plenário Antônio Damaso Nogueira Filho. São Sebastião da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2023. João Rodrigo Nascimento, José Alex e Ibrahim Leal, ex-diretor. Amém. Obrigado, vereador. Na leitura do projeto, lei. Passo para a primeira ordem do dia. Discussão e votação do ato da primeira sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2023 da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista. Os que tiverem de acordo com a sua aprovação, se mantenham sentados. Ok. Beleza, vereador Júnior Frazão. Uma abstenção do vereador Júnior Frazão e ato aprovado com uma abstenção. Passo para a segunda ordem do dia. São 10h07. Creio que ainda temos tempo. E vou colocar em aberto 2 minutos para a tribuna livre. Pois não tem como ter tribuna livre, porque nós temos, pelo regimento, a gente tem meia hora para ler os expedientes, e se sobrar, aí é dividido. Já passou da meia hora, entendeu? Correto, vereador. Mas é assim, vereador, não tem expediente, nada consta, né? Na segunda parte. Mas aí a gente tem que cumprir o regimento. O senhor quando o senhor não era o presidente, eu admirava o senhor, que o senhor questionava pela coisa do regimento. Então, eu quero que também o senhor, como presidente, cumpra o regimento. Tá bom? Tudo bem. Enfatizando a sua fala aí, vereador, realmente eu quero esclarecer realmente o regimento. Tá certo? Muito obrigado, eu peço desculpa aí. Vamos seguir realmente o regimento, ok, vereadores? Então, senhores presidente, senhor? Se for para seguir o regimento interno, Senhor, você tem que obedecer o artigo 77 do regimento interno, que fala da inconstitucionalidade do projeto do novo vereador. Artigo 77 o artigo 77, inciso 3 e o verso 4 que diz assim, que cabe somente ao Poder Executivo a iniciativa de leis orçamentárias que abram créditos e fixem vencimentos e vantagens dos serviços públicos, inclusive de auxílios, que é o caso do projeto do novo vereador. Se for para obedecer ao regimento interno, peço que Vossa Excelência tire de pauta o projeto de lei do novo vereador. Fala um minutinho, presidente. Eu entendo a situação que o vereador Noé colocou, mas o regimento ele não fala sobre a questão da pauta. O projeto ele pode entrar na pauta sim, por isso que existem as comissões que vão avaliar o projeto e votar favorável ou não. Certo? Para o vereador, você tem que observar que o regimento diz que a mesa deixará de aceitar. É a mesa que tem que ler, ela não pode aceitar matérias inconstitucionais para ser discutida dentro da plenária. Existem comissões para isso. Então não existiria comissão. Nós temos que obedecer o regimento, meu vereador. Infelizmente, Vossa Excelência está equivocada. Eu concordo também com o vereador Noé, porque se está... Vereador, peça a parte, vereador. Você não pediu a parte, vereador. Não, vamos seguir o regimento. Está começando o que também. Você não tem parte para falar, vereador. Aí, se for para fazer isso... Então, vereador Noé, eu peço para retirar da pauta o projeto de lei. Vossa Excelência é o presidente e tem que obedecer o regimento interno. Se Vossa Excelência não quiser ser punido, você tem que obedecer o regimento. É o regimento que diz, é a lei que foi criada anteriormente por parlamentares desta Casa. Entendi. Peço à secretaria que retire o projeto de lei de 2023 de autoria do vereador de Ibrahim Leal e baixe para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei do Poder Executivo Municipal. Por hoje é só, está encerrada a sessão.